Na semana passada, a gente falou bastante sobre isso, teve muita discussão no Congresso, mudando de tema, tá? A gente vai falar de CPI do MEC, Ministério da Educação. Houve um escândalo descoberto, que primeiro foi noticiado pela imprensa, 2 jornais diferentes, aí depois teve operação da Polícia Federal, teve gravação vindo à tona, envolvimento do ministro da Educação com pastores que montaram uma espécie de gabinete dentro do Ministério da Educação para direcionar dinheiro de verba federal, que é dinheiro nosso, que é dinheiro dos nossos, que é o nosso dinheiro, para as prefeituras que eles querem do interesse desses pastores. É um escândalo, assim, de uma proporção, né, por enquanto, indizível. A gente ainda não sabe calcular o tamanho desse escândalo. O que sugere essa comissão aí parlamentar de inquérito justamente investigar isso, delimitar o tamanho e tudo mais. Agora, eleição também colocando uma barreira e talvez um muro para a implementação dessa CPI. E aí, pode haver barreira, não pode? O que é que diz a Constituição a respeito desse tema, Aidar? Carlinha, é engraçado a gente analisar esses dois assuntos pelo seguinte, em um caso que efetivamente não poderia haver aumento de benefício, criação de novos benefícios, porque a lei eleitoral é expressa, arrumam um drible na lei eleitoral e esquecem das eleições. Agora, no caso da instalação de uma CPI, para uma CPI ser instalada, vamos lá, precisa ter assinaturas suficientes, 1/3 dos membros da casa, essa CPI conseguiu isso, objeto determinado, objeto da investigação determinado, como você acabou de dizer, esse escândalo de corrupção no MEC, e prazo determinado. Tem essas 3 coisas, instala e ponto final. Agora usam a eleição como justificativa para não instalar a CPI. Se isso bater no Supremo... E a comparação que eu fiz na PEC, que a eleição barraria de forma expressa a concessão de benefícios, criação de novos benefícios, aumento de benefícios, dão um drible. Na CPI, que não há nenhum impedimento eleitoral para ela funcionar, eles estão querendo usar a justificativa das eleições. Ou seja, estão corrompendo, estão colocando de ponta cabeça todas as interpretações jurídicas até agora. Mas o fato é, o Supremo Tribunal Federal na CPI da Covid, a gente vai lembrar bem, o presidente do Senado também queria adiar, com a justificativa de que a gente vivia um momento delicado, a pandemia estava escalando, e realmente estava morrendo muita gente, mas o Supremo disse, olha, a Constituição é muito clara, se tem essas 3 coisas, número suficiente de assinaturas, objeto determinado de investigação e prazo determinado de funcionamento, instala. É um direito da minoria do Congresso conseguir instalar essas CPIs. E a jurisprudência do Supremo, nesse caso, é pacífica. Então, se os senadores forem ao Supremo Tribunal Federal, eu acho muito difícil que o Supremo não determine a imediata instalação da CPI. Tem que instalar, ponto final, porque neste caso não há nenhuma regra eleitoral dizendo que não tem que durante o período eleitoral não pode haver CPI. Então, é muito difícil que, se os senadores efetivamente forem ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo não determine a instalação dessa CPI, porque nesse caso, sem sombra de dúvida, já estão preenchidos todos os requisitos para que a CPI seja efetivamente instalada. Desculpa, estou começando a gaguejar aqui. Que é isso, Aidar, jamais. Jamais a gente desculpa, tá? Não, tá brincando. Aí, Aidar, a gente não corre o risco de o Congresso Nacional... talvez seja uma pergunta retórica só, tá? Mas a gente não corre o risco de o Congresso dizer, ai, olha aí, o ativismo judiciário, porque quando a gente quis implementar uma CPI da Petrobras, aí ninguém deixou. A Sheila tá lembrando justamente isso, colocando as diferenças, né, entre o que seria uma CPI do MEC investigando um escândalo concreto, que tem investigação da Polícia Federal, tem ali os personagens todos já definidos, de uma outra CPI X de preço de combustível da Petrobras, né? Objeto determinado. De novo, como é que você vai investigar variação de preço? Qual o objeto de você instalar uma comissão parlamentar de inquérito que ganha poderes de autoridade judicial para fazer investigações para tratar da variação de preço de combustível? Isso não precisa, é só pedir um pedido de informação para a Petrobras que ela vai explicar exatamente como funciona a variação de preço de combustíveis. Já o escândalo de corrupção no MEC, a gente está falando de um crime de proporções
absurdas. Um crime em que pastores que tinham acesso à presidência da República e acesso ao gabinete do ministro da Educação iam às cidades e diziam para os prefeitos: olha, a gente libera a verba desde que você me pague X, Y, Z, a pedido de barras de ouro. Então, assim, o objeto da investigação é completamente diferente. E tem um adendo aí, né, Carlinha, que é o seguinte, não foi o Supremo Tribunal Federal. Eles não conseguiram a assinatura e a coisa foi resolvida no Congresso. O Supremo não se meteu nisso. Por que essa CPI do MEC não foi resolvida no Congresso também? O fato é que não foi, quer dizer, foi. Decidiram que tem que estar lá. Tem assinatura suficiente. Ao Supremo cabe só fazer cumprir a Constituição, e a Constituição, nesse caso, é claríssima. O Supremo não pode nem ir além, nem deixar de cumprir com o seu papel, que é fazer cumprir a Constituição, que nesse caso é mandar instalar a CPI.